Existem figuras no imaginário celestial que transcendem a compreensão humana. Os serafins e querubins, criaturas mencionadas nas antigas escrituras, habitam uma esfera de existência incomum, entre o divino e o simbólico, entre o tangível e o etéreo. Mas quem são esses seres? São eles meros símbolos de proteção e poder, ou representam algo mais profundo, talvez até mesmo um código espiritual deixado para inspirar e proteger? Neste vídeo, exploramos as origens, os mitos e as visões críticas que circundam esses guardiões celestiais, nos aprofundando em textos e estudos históricos para uma compreensão verdadeira. O surgimento dos querubins. Para começar a entender essas figuras, precisamos observar o papel dos querubins nas escrituras hebraicas. Sua primeira aparição ocorre no livro de Gênesis, quando Deus coloca querubins com espadas flamejantes para guardar o jardim do Éden após a expulsão de Adão e Eva. Gênesis 3:24. Segundo teólogos como John Day, em God's Conflict with the Dragon and the Sea, a imagem do querubim poderia simbolizar uma figura protetora ou um monstro guardião, inspirando respeito e temor em todos que se aproximavam. A representação dos querubins como guardiões se alinha com imagens antigas encontradas em culturas mesopotâmicas. Na Babilônia e na Assíria, figuras semelhantes, chamadas de lamassu, tinham corpos de leão ou touro com asas e rostos humanos, servindo como protetores de palácios e templos. É possível que os querubins tenham herdado aspectos dessas antigas divindades guardiãs, adquirindo seu significado ao longo dos séculos. Querubins no Templo de Salomão. Nos livros de Reis e Crônicas, os querubins reaparecem, mas dessa vez no Templo de Salomão. Eles são esculpidos em madeira e cobertos de ouro, com suas asas estendidas de um lado ao outro do Santo dos Santos. 1 Reis 6, 23, 28. O templo era o centro da fé israelita, e a presença dos querubins sobre a Arca da Aliança simbolizava a morada de Deus entre o seu povo. A construção desses querubins não era meramente decorativa. Como escreve o estudioso Michael D. Coogan em The Oxford History of the Biblical World, os querubins não eram vistos como figuras independentes, mas como manifestações da presença divina e, simultaneamente, da proteção que ele conferia ao povo de Israel. É uma visão simbólica que reforça a ideia de um Deus acessível e, ao mesmo tempo, distante e sagrado. O papel dos serafins na teologia. Os serafins são menos mencionados na Bíblia, mas seu papel é igualmente significativo. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa queimar ou arder. No livro de Isaías, os serafins aparecem em uma visão grandiosa, onde eles cercam o trono de Deus e cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, 1, 3. Ao contrário dos querubins, os serafins parecem habitar mais próximos do trono celestial, quase como assistentes divinos, purificando os lábios de Isaías com uma brasa ardente. A obra de R.E. Clements, Isaiah and the Deliverance of Jerusalem, sugere que a figura dos serafins tem raízes em cultos do fogo e figuras aladas do Antigo Egito. Essa origem pode ajudar a explicar sua relação com a purificação e o julgamento divino. Comparações com outras culturas antigas. Ao explorarmos esses seres, é fascinante observar como culturas diferentes possuem figuras similares, todas associadas ao poder e à proteção. Na mitologia egípcia, por exemplo, encontramos o Ba e o Akka, entidades espirituais que podiam se manifestar em formas aladas e eram vistas como protetoras. No Oriente Médio Antigo, várias culturas tinham figuras aladas que guardavam templos e representavam o poder do divino sobre o mal. Estudiosos como Margaret Barker, em The Great Angel, A Study of Israel's Second God, argumentam que esses seres
representavam ideias comuns de proteção e mediação entre o divino e o humano, e que os judeus adaptaram essas figuras aos seus próprios conceitos teológicos. A influência dos serafins e querubins na arte cristã. Ao longo da história cristã, a arte buscou retratar esses seres celestiais em pinturas e esculturas, muitas vezes com um esplendor que transcende o comum. No entanto, as figuras dos serafins e querubins também sofreram transformações, adquirindo novas interpretações na arte bizantina e medieval. Eles eram pintados com 6 asas, rodeando o trono celestial, ou como guardiões da presença divina. A arte e a literatura cristãs foram altamente influenciadas pelos escritos de Dionísio, o Areopagita, cujas descrições hierárquicas dos anjos ajudaram a fundamentar o papel dos serafins e querubins na teologia cristã. O papel dos serafins e querubins no judaísmo pós-exílico. Após o exílio babilônico, o papel dos querubins e serafins se fortaleceu nas tradições judaicas, ganhando ainda mais simbolismo e profundidade teológica. Nos textos do período, como Ezequiel e Zacarias, as descrições dos seres celestiais ficam ainda mais detalhadas. Ezequiel, por exemplo, vê uma visão dos querubins ao lado de rodas, que se movem em todas as direções, simbolizando a onipresença de Deus. Ezequiel 1, 15, 21. Essa imagem serviu como um potente símbolo da soberania divina sobre todas as coisas, visível em qualquer lugar e a qualquer momento. O estudioso R. H. Charles, em The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, sugere que esses textos podem ter influências mesopotâmicas, onde deuses eram frequentemente representados em carruagens aladas, rodeados por seres guardiões. No entanto, no judaísmo, os querubins não eram deuses, eram sim servidores fiéis ao poder do único Deus. Essa distinção é crucial, pois representa a unicidade do Deus hebraico em oposição ao politeísmo das culturas ao redor. Querubins e serafins no Apocalipse. O livro do Apocalipse do Novo Testamento é onde querubins e serafins recebem talvez sua mais grandiosa representação. Eles aparecem como as criaturas viventes ao redor do trono, louvando incessantemente a Deus com o cântico Santo, Santo, Santo. Apocalipse 4:8. Essa imagem sugere uma devoção absoluta e uma pureza celestial. A visão apocalíptica dos seres alados mostra a função de mediadores e adoradores, refletindo uma hierarquia celestial onde cada ser cumpre um papel específico. A teóloga Elaine Pagels, em Revelations, Visions, Prophecy and Politics in the Book of Revelation, observa que essa descrição dos seres alados não é apenas sobre o fim dos tempos, mas uma reafirmação do poder e da santidade de Deus. Querubins e serafins, aqui, representam o coro celestial, um eterno ciclo de louvor que transcende o tempo. Análise crítica e simbologia. Historicamente, os estudiosos têm debatido se querubins e serafins são puramente simbólicos ou se representam entidades com um papel real no cosmos. Na visão histórico-crítica, acadêmicos como Gerhard von Rad, em Old Testament Theology, sugerem que esses seres são representações metafóricas da proteção e pureza divina, mais do que seres independentes. Esse entendimento implica que eles servem como uma projeção das aspirações humanas por proteção e santidade em uma dimensão além do entendimento humano. Entretanto, outros teólogos, como Walter Brueggemann, em Theology of the Old Testament, argumentam que os querubins e serafins não são apenas metáforas, mas veículos pelos quais a Bíblia comunica a complexidade da presença divina no mundo. Eles podem ser vistos como reflexos das formas pelas quais Deus interage com o cosmos, representando proteção e ordem divina.
Influência na cultura contemporânea. Hoje, querubins e serafins permanecem presentes em muitas formas de expressão artística e cultural. Nas pinturas renascentistas, eles aparecem frequentemente em cenários celestiais, simbolizando paz e harmonia. Em músicas, literatura e até em filmes, essas figuras continuam a ser representadas como guardiões ou seres misteriosos que protegem e julgam. Eles transcenderam o papel de criaturas bíblicas para se tornarem arquétipos daquilo que é puro, justo e sagrado. Esse interesse contínuo revela a importância desses seres para o imaginário humano, pois eles representam uma esperança de proteção além da mortalidade e uma conexão com o divino que se mantém viva na cultura moderna. Conclusão. Uma reflexão final sobre serafins e querubins. Querubins e serafins, sejam como figuras protetoras ou símbolos de pureza e devoção, continuam a fascinar e inspirar. Suas origens podem estar envoltas em mistério, mas sua presença na Bíblia e nas culturas ao redor do mundo sugere algo essencialmente humano, o desejo de representar o desconhecido, de dar forma e nome ao que transcende o entendimento terreno. E serafins nos lembram de que o divino, mesmo além do alcance humano, permanece sempre perto, cercando e protegendo com uma luz que nunca se apaga.